não só ensinar, né? Que é algo que eu já gosto, que eu já dei aula de português, eu dava muita aula de português quando eu era adolescente. Então, para poder ter dinheiro para sair, né? Para poder. Não tinha esse negócio de mesada, não. Não era assim, não, tá? Papai e mamãe dava dinheiro assim, não. Tinha que dar aula. Então, voltando. A história da educação. Estou na terceira unidade, são 4. E já estou ainda na idade medieval, no período medieval. E que começou aí no século V, foi até o século XV. Só que, no século XII, aconteceu então o Renascimento. Renascimento. O mundo já pedia isso, já pedia uma fé racional. Tanto é que quando se começou a questionar muito, né? Quando eu falei a respeito da escolástica, né? Da educação escolástica, com o surgimento das primeiras universidades, já se tem aí uma noção do quanto a filosofia de Sócrates e de Platão foi importante, uma importante contribuição, né, para se encontrar, para se unir aí a teologia e a filosofia. Por que não procurar dar razão à fé, né? Não precisamos ter uma fé cega. Bom, então, nesse século XII, né, acompanhando meu livro aqui, houve, então, um grande fortalecimento dos centros urbanos, né? E o que vem a ser um movimento renascentista? Entre os séculos XIV, que foi 1300, até o século XV, que é 1400, o mundo ocidental ele produziu um dos mais inovadores movimentos sociais, culturais e econômicos da história da humanidade. Isso na Idade Média, para vocês verem que a Idade Média não teve somente vamos dizer assim, só a Idade das Trevas, como dizem, né? Então houve também aí essa grande produção de conhecimento, né? O Renascimento, que lenta e vagarosamente já vinha se insinuando no mundo ocidental culto, há mais tempo, desde o século XII, mas que se consolidou realmente no século XVI, que foi em 1500, e início do século XVII, em 1600, com o Iluminismo. O Iluminismo, então, foi a consolidação desse movimento renascentista, né? Bom, muitos dizem renascimento, renascença, renascentismo, são termos equivalentes, né? Usados para definir, né? Ou melhor, para indicar um determinado período da história europeia de grandes transformações, né? O Renascimento se caracterizou por um grande interesse sobre o saber, a cultura e, particularmente, a retomada de muitas ideias dos antigos gregos e romanos. Foi também uma época de grandes descobertas e explorações. Poxa, eu estou falando aqui, gente, que se consolidou em 1500, né? Ou seja, no século XVI, né? Que foi com que se consolidou no século XVI, isso em 1500, e início do século XVI, em 1600, com o Iluminismo. Quer dizer que no século XVI, em 1500, o que dá para lembrar aí? O Brasil sendo descoberto. E outros locais foram descobertos também no mundo, né? Descobertos entre aspas, né? Mas alguns sim. Algumas terras aí sim. Bom, então, não podemos deixar de citar, né, algumas explorações aí pelo mundo, né, e descobertas nomes como Vasco da Gama, Colombo, Cabral, Brasil. E outros navegadores estavam fazendo suas viagens, enquanto notáveis avanços se processavam na ciência e na astronomia. Os compositores passaram a ter um interesse muito mais vivo pela música profana, ou seja, não religiosa, inclusive escrevendo peças para instrumentos já não usados somente para acompanhar vozes. Então, tinham certos instrumentos que nem eram usados e estavam retomando, né? Quer dizer, foi um movimento social, econômico, cultural muito forte, né? O fenômeno do Renascimento foi o ponto de partida rumo ao desenvolvimento do capitalismo moderno. Ou seja, o que a gente vive, né?
hoje. Este movimento, ele impulsionou várias mudanças extremamente significativas na Europa. Mas que mudanças tão importantes e decisivas, foram essas? Que mudanças? Bom, a Europa era medieval e feudal, né? Portanto, depois ela foi se desestruturando. E com a expansão marítima, ou seja, comercial também, né? A mentalidade foi se tornando laica. Ou seja, o que é laica? Desligada das questões sagradas, religiosas e metafísicas. Nesse mundo cada vez mais secular e independente da tutela da religião, um novo pensamento social começou a se delinear. Ainda não podia se afirmar que este pensamento era científico, não. Mas, evidentemente, havia uma tentativa rigorosa e objetiva nesse sentido, de forma que as instituições políticas e sociais, as nações, os estados, as legislações e até mesmo o exército, conduziam os estudiosos a pensá-los como consequência da consciência, da vontade, do discernimento e da intervenção humana nos rumos dos acontecimentos. Ou seja, intervenção humana, não somente divina, né? Não se limitar somente a esse tipo de pensamento. Sim. Aos poucos, os homens foram percebendo que a vida social poderia ser dinâmica e estar em constante construção, em constante transformação, né? Apesar disso, não surgiam ainda interpretações sociais que pudessem ser consideradas científicas, não. Produção de ciência, gente, de conhecimento, de ciência, nas universidades costuma-se ter, assim, teses, né? Criam-se teorias, testam-se essas teorias várias vezes em diversas situações para se considerar uma teoria uma ciência, né? Algo válido, né? Então, as obras dos principais estudiosos desse período acerca do mundo social revelavam mais uma visão especulativa. Mas é sempre bom especular, né? Ideal e utópica de como deveria ser a sociedade. Ou seja, ainda não se conseguia descrevê-la como realmente ela era. Mas, sem dúvida, é exatamente nessas obras ainda especulativas, que vamos encontrar o germe do pensamento social moderno, ou seja, o início do pensamento científico sobre a sociedade. Vou citar aqui algumas das principais obras que eu considero interessante dar uma olhadinha, quem puder ter mais tempo aí para ler ou interesse em estar pesquisando melhor, que se chama A Utopia, de Thomas Morus, A Cidade do Sol, de Tommaso Campanella, A Nova Atlântida, de Francis Bacon. Bacon? Será que eu digo isso? Aquele bacon que a gente come?